Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. José Roberto Mendonça de Barros, boa tarde. Olha, Débora Alfano, ouvinte querido, ouvinte querida, hoje o professor José Roberto Mendonça de Barros fez contato comigo e disse, olha, é o seguinte, se eu puder resumir numa curta frase, o título daquilo que eu entendo que deveria ser a coluna de hoje é A Coisa Azedou. Eu falei, ai, Jesus do céu! Então, professor, a coisa azedou, é? Azedou, sim. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Débora. Boa tarde. Basta olhar duas coisas. Olhei agora há pouquinho, o dólar estava a 5,25, né, e não há muito tempo atrás ele valia menos do que isso, e a Bolsa de Valores está um pouco abaixo de 118 mil pontos. Lá por 20 de julho ela estava a 125 mil pontos. São dois sinais inequívocos de que refletidos no mercado financeiro, existem notícias não muito animadoras. E quais são essas notícias que se conformaram na semana passada? Primeiro, tumulto nas contas do governo. Vocês, Eduardo está sempre falando e noticiando que apareceram os precatórios, um volume enorme de precatórios, são dívidas líquidas e certas do governo. E que o ministro disse que não dá para pagar e que, portanto, tem uma proposta de uma emenda constitucional para dividir em 9 anos uma parte desses precatórios, que é não honrar uma dívida pública líquida e certa. É um negócio bem complicado. Não contente com isso, está encruada a discussão da reforma do imposto de renda, como de resto do conjunto de reformas. E as expectativas não são boas, porque a antecipação da sucessão presidencial está levando à discussão de populismo fiscal em vários projetos. Somando tudo isso, terminou o presidente do Banco Central numa palestra em Vitória dizendo, se a parte das contas públicas desandar, não tem Banco Central que dê conta de segurar. E é isso que levou aí a coisa a azedar, Eduardo. Agora, a gente olha esses números e os números às vezes dão uma viradinha, né? Podem dar uma virada. Para isso precisam acontecer coisas. Que coisas básicas, porque também querer dizer, precisamos da aprovação de todas as reformas para daí então a gente imaginar que pode haver uma reversão, não vai haver reversão nunca, porque as reformas não serão aprovadas no seu conjunto, não tem como. Mas tem pequenas coisas que, na sua avaliação, se acontecerem, esse cenário pode mudar para ficar mais otimista? Olha, sempre tem, sim. Pega, por exemplo, a questão das contas públicas. Né? Ninguém discute que os programas sociais são fundamentais. Né? Agora, o problema não são os programas sociais, é tentar fazer gastos exagerados, desnecessários, ou essas emendas parlamentares paroquiais, que são boas para reeleger suas excelências, mas que, em geral, são todas sem muito sentido econômico, é algo que ajudaria, né? Se desse valor, aquilo que realmente é mais importante, que são os programas sociais, isso já daria um alento. No entanto, o que a gente vê é que todo o interesse do gasto público está cada vez mais convergindo para gastos discutíveis e muitas vezes francamente desnecessários. Isso porque realmente não tem dinheiro para tudo, então tem que ter dinheiro preferencialmente para as coisas que são decisivas, né? Da mesma forma que a pauta puramente política não deve dominar as percepções. Isso também faz uma razoável diferença. O problema é que está tudo muito atropelado, Eduardo, e com isso as expectativas ficam ruins, os investimentos não andam, os observadores externos são cada vez mais céticos com a economia brasileira, e esse desarranjo aparece na inflação, que está muito alta, e aparece na desvalorização do real, que faz com que a inflação continue alta. É quebrar isso aqui que está difícil, então, mas existe, a começar de um bom governo. Né?
Pois é, agora a gente tinha, para ficar num ponto específico, 2 projetos defensáveis de reforma tributária, poderiam ser ajustados, já era exótico, né, ter um na Câmara e um no Senado, mas a gente tinha 2, e aí o que vai sair é uma parcela, de uma fração, que é uma reforma do imposto de renda. Quer dizer, a nossa capacidade de transformar uma reforma tributária numa reforma do imposto de renda que não muda nada nas contas públicas, que não rearranja a organização do Estado, é que parece surpreendente, né? E, de novo, vamos mexer contra quem não se protege, porque contra quem se protege, estados, municípios, corporações, vamos deixar para lá, a gente volta a falar disso quando? Em 2023? Essa capacidade da gente fugir do debate é algo que segura os números e emperra o crescimento? Sem dúvida nenhuma. Esse é um exemplo importante, porque essa reforma que está sendo discutida e talvez seja votada hoje, ela mantém o sistema absurdamente confuso, não diminui carga tributária, muita gente tem coisas demagógicas lá, porque está aumentando o limite de dedução do imposto de renda da pessoa física, ao mesmo tempo que está proibido usar aquela declaração simplificada, que milhares de pessoas usavam. Para esses aqui, que são pessoas que ganham entre 3 e 5 mil reais por mês, vai aumentar a carga tributária. Então, é muito desarranjado. Mesmo para a pessoa jurídica, tem segmentos em que a carga vai cair e outros em que vai aumentar. A confusão generalizada se mantém e é o que você falou. Quem grita mais, leva. Não é assim não é assim que a gente vai voltar ao crescimento, muito menos caminhar para uma justiça fiscal, uma justiça tributária. Esse é um exemplo de uma reforma que está sendo empurrada a fórceps na Câmara dos Deputados e que não contribui em nada, exceto aumentar a confusão. José Roberto Mendonça de Barros, Pensando o Brasil, a gente volta a conversar na semana que vem. Brigadão. Grande abraço, fiquem bem.